Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que nesse momento que você está me assistindo esteja tudo bem com você e com todos aqueles que lhe são caros, tá bom? Meus amigos, vamos lá, a gente está falando de controle de condicionalidade, a gente está falando em uma velocidade até um pouco maior do que a ideal, mas de qualquer maneira nós estamos tendo as nossas lives sempre nos nossos momentos síncronos, de acordo com a nossa agenda. Então, por gentileza, participe das lives, tire suas dúvidas, traga aquilo que você acha que faltou. Olha, professor, eu estava estudando isso aqui dessa maneira, eu vi esse posicionamento. Olha, professor, eu vi uma questão assim que ainda não consegui responder com o que você falou. Então, conte comigo, vamos discutindo tudo e sem mais delongas, que nosso tempo é muito curto, vamos lá. O último conteúdo da aula passada foi a questão da liminar. Professor, é cabível liminar em sede de controle concentrado abstrato? É sim, pessoal. Vídeo que a gente já falou nesse semestre aqui lá no pacote anticrimes, tá bom? Então, dá uma olhada lá, por exemplo, no juiz das garantias. A gente falou que teve uma primeira decisão, depois o ministro Luiz Fux, juiz natural da causa, pelo sorteio, foi lá e concedeu uma liminar, suspendendo a aplicabilidade dos artigos inerentes ou referentes ao juiz das garantias, tá bom? E aí, professor? E aí, nessa liminar, eu falo para vocês da questão da eficácia objetiva e da eficácia subjetiva. Eficácia subjetiva, professor, contra quem que vai atuar? Via de regra, meus amigos, a eficácia da liminar também será erga omnes. Além do mais, o seu objeto vinculará toda a administração pública e todos os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, se de repente o ministro relator da ação julga a aparência da inconstitucionalidade e suspende, então aquilo vai vincular todos os outros órgãos. Se ao contrário, entender que não existe nenhuma ideia de controvérsia, que o ideal é que continue aplicando a lei para que não aconteça insegurança jurídica, ok, ele vai lá e poderá conceder a liminar também. Vamos lá. Na ADC, professor, até que o mérito da ADC seja julgado, poderá se suspender o julgamento dos casos que estejam sendo trabalhados. Falei para vocês na aula passada que há doutrina no sentido de suspender o andamento do processo. Professor, tem diferença? Tem diferença. Volta nas aulas passadas, porque se eu suspendo todo o andamento do processo, eu vou suspender intimações, eu vou suspender audiências. Se é suspender o julgado, eu posso fazer toda a instrução e só fico esperando a decisão do Supremo para aplicar ou não o direito, tá bom? E olha, para a ADC nós temos um prazo objetivo de 180 dias. Além do mais, meus amigos, para a ADI, a aplicação por analogia também do artigo 21 da Lei 9868, que é das duas, a ADI e da ADC, mas o 28 falou só da ADC, mas o Supremo tem aplicado analogicamente. E aí, professor? Analogamente. E aí? Via de regra se fala na suspensão da vigência do ato, na ADI, se eu concedo a liminar. E aí, professor, existe a possibilidade de acontecer, se for concedida a liminar suspendendo a aplicação, o efeito repristinatório tácito. Não é obrigatório que o ministro relator diga, olha, continue aplicando a lei anterior enquanto a gente não decide. Ele não precisa dizer isso. É efeito automático da suspensão daquela norma se ela revogou uma anterior. Cuidado para não confundir com a repristinação que a gente estuda lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala que a repristinação não pode ser tácita. Aqui é o efeito repristinatório, tá bom? Então, mais para frente, na DPF, professor, pode suspender o andamento dos processos, os efeitos das decisões judiciais e qualquer outra medida que apresente relação com a ADPF. E aí, professor, eficácia temporal na ADC, ex nunc, via de regra, professor, ex nunc é dali para frente. Agora, nada impede que exista modulação de efeitos. Já existiu situação diferente lá na ADC 12. Na ADI, professor, também a regra é do ex nunc, daqui para frente, aquelas relações que já se consolidaram antes. Agora, cuidado, quando a gente for falar do julgado, acontecerá a possibilidade de um efeito ex tunc.
A regra é o ex-tunc, o ex-tunc poderá ser agora a exceção na modulação de efeitos, tá bom? Então tenha cuidado com isso. É diferente o efeito temporal da liminar para o do julgamento de mérito que a gente vê ainda hoje. E na ADPF não há previsão legislativa, mas se aplica as regras do ADI e da ADC. E vamos lá, pessoal. Decisão de mérito, sem mais delongas. Via de regra, não comporta recurso, salvo meus amigos, que são os embargos de declaração. É o único tipo de recurso cabível. Para o que, professor? Pesquisa em embargos declaratórios, mas basicamente para suprir ali obscuridades, contradições, ambiguidades, não ficou claro o suficiente. Então, ei, doutor, peraí, excelências, me diga aqui, nesse sentido aqui, o que é que acontece? E já aconteceu, inclusive, por embargos de declaração, embargos declaratórios, o STF fazer ali uma modulação de efeitos, tá bom? Além do mais, não cabe ação rescisória, meus amigos. Pelo menos é o que está lá na lei da ADI e da ADC. Ah, professor, mas e se o STF, no ADI, declara que é constitucional e lá na frente ele vai declarar inconstitucional, na mutação constitucional que já foi estudada? Aí, meus amigos, é outra ADI, tá bom? Outra ADC. Não vamos perder tempo, porque realmente a ação rescisória permanece sem caber. Além do mais, pessoal, eficácia subjetiva. Quem vincula? Na ADC, pessoal, o efeito é erga omnes, se aplica a toda a sociedade. E o efeito é vinculante também a todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a toda a administração pública. Professor, nem na liminar, nem aqui você falou que o efeito seja vinculante contra o Legislativo. Nem poderia ser, né, pessoal? Ah, professor, mas você falou lá atrás que não fere a separação de poderes se aquela mesma lei foi editada mais uma vez, levar em inconstitucionalidade por consequência. Sim, quando a gente começa a ter ali um desgaste das decisões do judiciário por uma repetição de leis tidas como inconstitucionais, a gente não precisa levar exatamente todo aquele julgamento de novo. É um processo bem mais célere para o arrastamento dessa inconstitucionalidade. Agora, percebam, o Poder Legislativo tem a capacidade, sim, de continuar produzindo as normas, inclusive de entender que a decisão do STF é errônea. E principalmente quando nós falamos em Congresso Nacional, ainda existe a possibilidade da emenda à Constituição, vídeo que aconteceu com a situação da vaquejada apenas a título de exemplo, tá bom? O STF foi lá e no ADI julgou que uma lei do Ceará era inconstitucional, de maneira que era inconstitucional pela vaquejada e não pela lei a ofender os direitos dos animais. Causava maus tratos, devia ser inconstitucional. Ok, se afastou ali a vaquejada, se teve como uma atividade ilícita, mas aí o Congresso Nacional correu e aprovou uma emenda à Constituição, colocando no 215 a vaquejada e o rodeio como bens imateriais da cultura brasileira e um parágrafo 7º no artigo 225 dizendo que esses esportes com animais que sejam patrimônio imaterial da cultura brasileira não podem ser tidos como causadores de maus tratos, tá bom? Então vamos para frente. Cuidado, o plenário do STF não fica vinculado à sua própria decisão, de maneira, meus amigos, que eu estou falando para vocês que, inclusive grifado aqui para vocês, os demais órgãos do judiciário, o juiz de primeira instância, o tribunal, o STJ, o STM, o TSE, esses sim ficam vinculados, mas o plenário do STF não. Por quê, professor? Mutação constitucional, tá bom? Cuidado! Além do mais, as turmas também estão, relatores e turmas estão vinculados. Além disso, professor, cuidado, a decisão do STF não vincula a função legislativa, já adiantei isso para vocês, seja do legislativo, seja do chefe do executivo ao editar normas. Contudo, a função administrativa de ambos os poderes, sim, estão vinculados. Além do mais, professor, cuidado,
Por que isso? Por que não se vincula à legislação o ato de editar normas para impedir o fenômeno da chamada fossilização das normas? Tá bom? Meus amigos, praticamente 10 minutos, vou encerrando por aqui porque a gente ainda tem muito conteúdo para tratar. Desiste não, vamos lá que ainda tem mais 4 blocos. Até já!